Oi gente, tudo bem? Meu nome é Júlia Rastelli, eu sou aluna do primeiro período de agronomia na FASU e hoje eu vou apresentar para vocês o projeto do meu grupo para o CRS 2020. Nesse período que está todo mundo em casa procurando alguma distração, nós vamos ensinar o passo a passo de como fazer uma horta sustentável de baixo custo e fácil acesso que pode ser feita em pequenos ou grandes centros por qualquer pessoa. Começando pelo Luiz Eduardo, que vai ensinar vocês a prepararem um substrato e uma compostagem. Fala pessoal, meu nome é Luiz Eduardo, eu sou aluno do primeiro período de agronomia da FASU e como a Júlia já disse, eu faço compostagem, como você pode fazer em casa, seja para poder plantar sua semente ou para você adubar as suas hortas, suas hortaliças, né? Eu vou utilizar balde e vou mostrar o passo a passo para vocês. Aí pessoal, serão necessários no mínimo 2 baldes com tampas. Vocês vão entender o motivo depois, que um deles eu vou furar para justamente ter o escoamento do chorume, que depois é uma fonte de adubação que você pode diluir na proporção de 10 para 1, né? Vamos por 100 ml de chorume para 1 litro d'água. Vou utilizar também o solo, né? Um pouquinho de solo. Você pode estar utilizando serragem ou folha seca. Peguei folha seca de mangueira para justamente você cobrir depois o material que você for utilizar por causa do mau cheiro. Com matéria orgânica aí, né? Tudo que você vai utilizar é orgânico. Utilizei erva, mate, né? Tereré. Você pode usar de chá, borra de café, né? Casca de frutas picadas, tomate, cebola, banana, mandioca, você pode estar utilizando. Não é viável você utilizar carnes, principalmente, coisas gordurosas, né? E coisa muito ácida, que pode acabar estragando sua compostagem. Aqui, pessoal, vocês vão ter noção por que eu vou estar cortando a outra tampa, justamente pelo encaixe. Como o balde vai ficar dentro do outro, para ele ficar bem encaixado, né? E depois escorrer o chorume para o balde de baixo. E aqui vai ficar a parte sólida do composto. Aí, pessoal, aqui eu vou furar todo esse balde aqui. O ideal é vocês utilizar uma broca mais fina, para você não perder solo, certo? Aí nesses furos serão o que vai fazer o chorume escorrer para o balde de baixo. Você pode estar utilizando furadeira ou esquentar algum ferro e estar furando, né? O ideal é ter não furos muito largos para poder você não estar perdendo material. Aí, pessoal, o resultado é esse, como vocês podem ver, não, os furos são pequenos e eu fiz bastante para poder estar escorrendo aí. Beleza? Agora eu vou fazer o corte da tampa. Bom, pessoal, assim ele tampado, o resultado foi esse. Depois o corte. Não precisa ficar bem retinho não, porque como o balde vai encaixar, ele também precisa de uma sobra para ele ficar bem preso e não acabar entrando no balde de baixo, beleza? Aí, pessoal, o balde furado. Aqui o chorume vai escorrer para o balde de baixo. Eles ficam presos e daí você vai precisar da tampa para poder tampar depois que você colocar o solo, os seus materiais e as folhas. Vou mostrar como é que fica no final. Aí, pessoal, você pode adicionar aí a erva mate, a borra do café, certo? O ideal é você estar revolvendo essa mistura de 2 a 3 vezes por semana, beleza? E sempre que você acrescentar, você está cobrindo com folha, com a serragem que eu já disse, para evitar um mau cheiro, apesar que vai ficar tampado. Aí, galera, os outros produtos também. Você está adicionando. Aí, pessoal, é bom você estar revolvendo depois. Agora eu estou preparando, mas está revolvendo com uma espátula, alguma colher, o que você preferir, para você não estar colocando a mão, certo? Mas é bom você dar uma revolvida aqui com o material já e o solo. E depois do processo, você está cobrindo, né, com uma serragem ou com a folha seca, para poder evitar o mau cheiro, beleza? Outra coisa, galera, não precisa estar adicionando água, porque já os próprios alimentos vão soltar a água que precisa. E que nem eu falei, revolver de 2 a 3 vezes por semana. E aí, depois de uns 3, 4 meses, seu composto vai estar pronto para você ou adicionar na horta, ou você está utilizando para plantar suas sementes. Bom, pessoal, o resultado por enquanto é esse. Os líquidos vão escorrer para depois, você pode utilizar esse chorume. E agora o Gabriel Mazeto vai mostrar para vocês como que faz o plantio de hortaliças, como por exemplo o alface. Olá pessoal, meu nome é Gabriel Mazeto e hoje vou explicar para vocês como produzir uma muda. Primeiramente vou apresentar os materiais. Essa aqui é uma bandeja própria para a produção de mudas e também tem o copinho de café de 80 ml que é mais fácil de ser encontrado. Mas lembrando que para fazer uma muda precisa furar esse copinho para não ter excesso de água, para eliminar esse excesso de água.
Então eu vou fazer a muda com vocês aqui. E também tem essa semente paletizada, que é necessário colocar só uma em cada tubete ou no copinho. E se não for paletizada, é necessário colocar de 2 a 3. Então, agora eu já distribuí o substrato na bandeja e também no copinho. Lembrando que o copinho pode ser furado bem no meio ou se não nas laterais para drenar a água. E agora a gente vai plantar. Primeiramente a gente dá uma pequena pressionada em cada lugar. E a gente vai plantando, jogando uma sementinha paletizada, essa aqui no caso. E depois que você colocou as sementes, você vem com o substrato e vai tampando também. Não coloca muita terra para a semente não ficar muito funda e não conseguir emergir. Tiro bem o excesso. No copinho a mesma coisa. Coloca a sementinha e tampa com um pouco de substrato. Depois desse passo a gente vai umidificar elas. Bem devagar, com cuidado. E depois de deixar elas bem úmidas, é necessário deixar em uma câmara escura para que elas consigam emergir. E depois da emersão delas, você tem que colocar no sol para fazer a fotossíntese e continuar o seu desenvolvimento. Então, pessoal, agora eu vou passar a palavra para o Adalberto para ele explicar como uma das formas de se cultivar essas alfaces. E espero que vocês tenham entendido e muito obrigado. Boa tarde, galera. Meu nome é Adalberto, estou no primeiro período cursando agronomia lá na FASU. E hoje eu vou mostrar para vocês um método de vocês terem sua horta em casa sem muito custo e de fácil acesso, fácil manuseio. Às vezes você não consegue ter acesso a um canteiro, algo do tipo na sua casa. Isso aqui pode te ajudar se você quiser. Isso aqui, ó, esse aqui é um caixote de madeira que eu consegui aqui próximo no varejão, aqui próximo de casa, não paguei nada. E essa horta eu fiz ela suspensa, porque tem essas ripas, essas coisas aí, eu consegui fazer ela suspensa. Mas se você não conseguir, você pode estar usando essa mão francesa. Você coloca aqui na parede e firma com o caixote aqui em cima. Coloca o caixote aqui em cima. Agora vocês devem estar se perguntando o que é essa coisa verde aqui. Isso aqui é uma manta. Eu não uso o plástico, porque o plástico pode trazer fungos, pode trazer muita coisa para a pessoa cultivar. E essa manta, ela não deixa a terra vazar, e somente a água. Não sei se vocês vão conseguir perceber, mas os poros dela aqui, ela tem muitos poros. E aqui eu utilizei, essa aqui é uma muda de alface, são mudas de alface. Aqui eu utilizei o substrato, para mim poder fazer o transplantio. Essas mudas aqui eu comprei já prontas e fiz o transplantio. Aqui já é a muda no transplantio, já está plantada, já está feita. E agora eu vou mostrar para vocês como que eu fiz o transplantio dessa, como que faz. Eu tirei, ela veio no plástico e eu vou fazer uma cova na profundidade da sua raiz. Então você faz uma cova na profundidade da raiz. Aí você faz uma medição, mais ou menos. E aqui, ó. Pronto. Aí ela vai ficar dessa forma. Aí adubação, essas coisas, já é com o Luiz. E agora eu vou estar trazendo para agora quem vai estar falando é a Júlia. Ela vai estar explicando para vocês como funciona, como que é o processo de um plantio de um tomate, de um pé de tomate. Obrigado. Oi, gente, para plantar a mudinha de tomate em casa, vocês vão precisar de um vaso, do substrato, 4 estaquinhas e o arame. Aí você vai colocar meio vaso de substrato, colocar as estacas e circundar elas com arame desse jeito, para o tomate conseguir crescer e se apoiar. Aí você vai deixar assim, ó, um buraquinho na terra, vai pegar a mudinha, colocar, ó, e vai completar com terra.
crescendo desse jeito. Depois que completou com terra o vaso, é só aguar e esperar o tomate crescer. Galera, explicando um pouquinho aqui sobre a função dessa estrutura das estacas com arame, ela vai servir para fazer o tutoramento da planta. Quando o tomate começar a crescer, ele não consegue se sustentar por si próprio ali no crescimento dele. Ele precisa de um apoio. E esse apoio vai ser essa estrutura. Quando ele começar a crescer e tombar, ele vai se apoiar em algum dos lados e ele vai começar a se fixar na estrutura. Então, ela vai servir para fazer o tutoramento do crescimento do tomate. Olá pessoal, meu nome é Gustavo Martins, faço parte do primeiro período do curso de agronomia da FASU. Hoje eu vou explicar para vocês duas formas de autoirrigação. Esse primeiro aqui, pessoal, eu utilizei uma garrafa PET, onde eu cortei ela ao meio e fiz um furo aqui na tampa para passar essa cordinha de poliéster. Essa cordinha ela vem enroladinha aqui seguindo o canteiro. Automaticamente ela já puxa a água que está aqui embaixo e faz a autoirrigação. Faz a irrigação da mudinha aqui. Dá uma autonomia aí de 2 a 3 dias. Esse aqui, pessoal, eu utilizei duas garrafas PET, uma em cima. Essa de baixo eu cortei só a metade dela, de forma que dá para colocar o substrato, dá para plantar a mudinha. Fiz um furo aqui nas duas tampas, onde a água vai caindo de forma lenta. Tem que ser de gotas lentas, não pode formar a poça ali, que senão prejudica a mudinha. E esse aqui dá uma autonomia de 1 a 2 dias, tá? Depende aí do tanto de água que vai colocar. Valeu, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. O próximo passo agora, quem vai falar é o Fred. Boa tarde, meu nome é Frederico Pires, aluno do primeiro período de agronomia da FASU. Hoje eu vou estar passando para vocês o processo de como fazer uma horta no quintal, no chão da sua casa, e o plantio de cebolinha. Bom, pessoal, o primeiro passo para se fazer uma horta no chão do quintal da sua casa é a escolha do local, pois o local escolhido tem que ter contato diretamente com a luz do sol. O segundo passo seria fazer o revolvimento do solo para diminuir a compactação do solo. A descompactação é feita com uma enxada ou uma pá numa profundidade de 20 a 25 centímetros. Bom, com o revolvimento do solo concluído, quebrem os torrões com a mão ou com a enxada mesmo, retire as pedras que tiverem no local e nivelem o terreno. Bom, após a remoção das pedras e a quebra dos torrões maiores, adicione algum composto orgânico, como um esterco ou um substrato. Após misturar o substrato no solo, vamos para o plantio. Bom, plantio da cebolinha, bom, você cava uma cova aqui, assim, conta 4 dedos e cave outra. O espaçamento. A cova tem que ser numa profundidade que quase cubra a cebolinha por inteira. E está finalizada. Agora o Luiz vai falar um pouco sobre os cuidados e a adubação. Na casa do Fred, vou mostrar para vocês um pouco da utilização da adubação e dos tratos culturais para as culturas que vocês vão plantar na sua casa. Bom, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês o tipo de adubo que você pode utilizar. Esse aqui é basicamente aquele mesmo substrato que eu mostrei para vocês, que é a compostagem. Depois de 3, 4 meses vai estar nessa consistência. Às vezes com uma granulometria um pouco maior, mas você pode estar adicionando ao solo, ou até revolvendo um pouquinho. E sempre estar irrigando, galera, para fornecer os nutrientes para as plantas. Do lado de cá tem esterco bovino. Detalhe, esse esterco aqui ele está curtido. Para vocês que não sabem, vocês podem estar curtindo ele na proporção de 5 para 1, 5 kg de terra para 1 kg de esterco. E está adicionando água e está revolvendo aí. Beleza? Outra fonte de adubo é essa aqui, é o mesmo esterco. 4 colheres de esterco, para mais ou menos 1,5 litro, 2 litros de água. Você vai misturar bem e deixar aqui uma semana curtindo. Depois disso você deixa tampado, com o recipiente está aberto, para você estar aplicando nas plantas, sabe? Isso aqui você pode estar utilizando tanto para o recipiente que a Júlia mostrou, para as caixas do Adalberto, para o canteiro aqui do Fred, para todos os tipos de horta aí que você pode estar plantando. Então, pessoal, questão de controle de trato cultural respeito à praga e planta daninha, como você traz o esterco, fica suscetível você trazer alguma semente, alguma coisa de fora. Então é bom você estar realizando catação manual e estar monitorando essas pragas. Dentro de casa, a tendência de ter uma incidência é menor, mas elas podem vir com o esterco. Espero que vocês tenham gostado da nossa sugestão. É muito sustentável, você pode realizar em casa nesse período de quarentena e que vocês possam utilizar e cada vez estar mais produzindo aí. Obrigado.